Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera ou da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como disse há pouco, entendo que é impossível para um adventista falar de missão da igreja e ignorar o conteúdo que nós acabamos de ler. É um dever que temos como adventistas do sétimo dia, ao tratarmos sobre missão, darmos uma atenção especial ao conteúdo do capítulo 14 do livro do Apocalipse. A mensagem dos três anjos ali relatada são o tema mais importante para a igreja desde 1844, e assim permanecerão até a segunda vinda do Senhor Jesus. Essas mensagens ganharam uma ênfase maior a partir do movimento do grande despertar religioso de 1843 e 1844. E desde então, digo eu, que é um dever missiológico, ético e moral para com essa geração a proclamação, viver, ensinar e, além disso, conhecer o conteúdo dessas mensagens. Nós entendemos que a missão baseada em Apocalipse 14 está fundamentada sobre um conceito bíblico chamado de verdade presente. Conceito este que foi ali expresso pelo apóstolo Pedro, ao dizer que nós devemos estar confirmados na verdade presente. E digo eu que estar confirmados na verdade presente é preciso você conhecer, viver e ensinar essa mensagem. A verdade presente é a mensagem mais importante para o tema em que nós estamos vivendo. Sim, isso pode parecer um pouco estranho, mas na Bíblia existem conteúdos que são mais importantes dependendo da época e do contexto da história no qual você esteja inserido. Portanto, o apóstolo Pedro define muito bem que existe uma mensagem que é mais especial para a época em que eu e você estamos vivendo. O apóstolo Pedro não inventou esse conceito. Muito embora Jesus não tenha apresentado o termo, mas ele apresentou o conceito de verdade presente no seu último sermão profético, ao dizer o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para lhe dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus aqui, portanto, está dizendo que existe um alimento específico para cada momento da história. E eu preciso dar o alimento devido para esta geração. Exemplificando, não adianta eu comer a refeição do jantar no café da manhã. Nós costumamos dizer que pela manhã devemos comer como um rei, à tarde como um príncipe e à noite como um mendigo. Ou seja, há uma refeição específica para cada momento. E é isso que o Senhor Jesus está aqui dizendo, apresentando a ideia ou a visão de que eu preciso dar o alimento devido para o momento da história no qual eu estou vivendo. Além disso, Martinho Lutero,
Um homem que conseguiu apresentar para o povo protestante alguns conceitos que eram novos para aquela ocasião. Ele também entendeu um pouco desta questão da verdade presente, embora não tenha usado o termo assim como o Senhor Jesus. Disse ele: se eu professo com a mais alta voz e a mais clara expressão cada porção da verdade de Deus, exceto precisamente aquela pequena porção que o mundo e o diabo estão atacando neste momento, então eu não estou realmente confessando a Cristo, por mais que eu cante de galo, clamando que o estou professando. Ou seja, Lutero ali está dizendo que eu preciso denunciar, pregar aquilo que o mundo precisa ouvir na época em que eu estou vivendo. Ellen White, ao longo da sua literatura, em muitas ocasiões falou sobre a verdade presente. E eu separei aqui apenas algumas citações, onde ela diz, na primeira delas, o seguinte: diligentemente, desinteressadamente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia, nas cidades, nos caminhos e valados. Todas as classes devem ser alcançadas. Ao trabalharmos, havemos de deparar nacionalidades diversas. Nenhuma delas deve ser passada por alto, sem que seja advertida. O mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade presente. Esse texto eu acho ele fenomenal, porque ele me motiva, ele me inspira, ele me anima e me exorta a valorizar acima de qualquer outra coisa o tema da verdade presente. Porque o mundo está esperando para ouvir essa mensagem. As pessoas não estão esperando para ouvir teologias de prosperidade, teologias focadas ou centralizadas em coach ou treinamento ou coisas dessa natureza. Não, há uma mensagem específica que o mundo está esperando para ouvir, e essa mensagem é a verdade presente. No livro Primeiros Escritos, Ellen White ainda vai dizer que há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus. Quantas verdades preciosas eu encontro na Bíblia? Quantas? Muitas verdades preciosas. Mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Bom, eu vou passar rapidamente, falei mais detidamente sobre isso quando fizemos o seminário sobre a verdade presente. Mas aqui nós podemos ver como ela foi específica para cada momento da história da humanidade, da história da igreja. A primeira vez que a verdade presente apareceu na história do mundo foi justamente com a queda de Adão e Eva, onde em Gênesis capítulo 3, verso 15, no que chamamos de proto-evangelho, Deus deu para Adão e Eva a primeira verdade presente da história da igreja. 1656 anos depois, chegamos na época de Noé, e agora Noé tinha uma mensagem diferente daquela de Adão. A verdade presente seria anunciar que o mundo seria destruído por um dilúvio universal. Passaram-se alguns anos, na época de Abraão, a verdade presente era a promessa de que Deus faria dele uma grande nação. Ainda cerca de 430 anos depois da promessa feita a Abraão, na época de Moisés, a verdade presente era a libertação do povo do Egito e a promessa de herdarem uma terra que mana leite e mel. Jeremias e Esdras, eu acho muito interessante, particularmente como a verdade presente da época de um era diametralmente oposta à época do outro. Enquanto Jeremias dizia, vá para a Babilônia, Esdras dizia, saia de Babilônia, volte para Jerusalém. João Batista pregou o primeiro advento de Jesus Cristo e o arrependimento em preparação para o reino de Deus. Martinho Lutero, por sua vez, foi o grande expoente da mensagem de justificação pela fé, tão necessária para o mundo medieval. Ainda este homem que nós conhecemos bem, Guilherme Miller, a verdade mais importante na época dele foi o tema da segunda vinda do Senhor Jesus. E aí então nós chegamos no nosso tempo.
no tempo do fim, o tempo que nos interessa saber qual seria a verdade mais sublime, mais importante, mais urgente, mais necessária para a época da história que vivemos. E então, dentro da teologia adventista, ao menos aqueles que defendem a identidade e a missão da igreja, há um consenso de que a nossa missão, ela está centrada, fundamentada sobre esta mensagem de Apocalipse 14. E já no ano de 1851, um texto que foi escrito pelo pastor Andrews, o primeiro missionário da igreja adventista enviado ao exterior, diz ele o seguinte: no tempo presente, nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente a Igreja de Cristo do que Apocalipse 14. Uma outra citação, essa mais recente, mais contemporânea, do Tratado de Teologia, escrito pelo pastor Hans Larondel, na página 966, em harmonia com o que disse Andrews, ele diz o seguinte: as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14 expressam o último apelo do céu a todas as pessoas da terra para renunciarem toda forma de idolatria e falsidade, para adorarem o Criador e aceitarem o seu evangelho eterno. Não poderia deixar de fora aquela que cremos ser profetisa desta igreja, mensageira de Deus para a igreja adventista do 7º dia. E ela também disse que, em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia, postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles, a você, foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Confiou-se-lhes uma obra da mais sagrada importância, solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância, nenhuma, ou melhor, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Bom, eu acho que está bem claro que estas mensagens são fundamentais, fazem parte da nossa identidade, da nossa missão, e qualquer tentativa de negar essa realidade é tão somente o resultado de uma negação do que significa ser um adventista do 7º dia. Por essa razão, não há como falarmos em missão, em pregar o Evangelho e ignorar o conteúdo do capítulo 14, versículos 6 até o 12 do Apocalipse. Sendo assim, nós vamos usar essa passagem e faremos aqui 8 perguntas para ela, tentando entender um pouquinho o panorama geral da mensagem dos 3 anjos. É impossível falarmos sobre a mensagem dos 3 anjos em um único estudo. Então a minha intenção é que você entenda assim as entrelinhas do que está ali, a essência do que está ali. Portanto, a primeira pergunta que faremos é a seguinte: o que significam os anjos que aparecem ali na mensagem? Será que nós veremos então nessa época literalmente anjos voando pelo meio do céu? Será que o céu se abrirá e Deus enviará hostes angelicais para anunciarem essa mensagem? É claro que não. Na Bíblia nós sabemos que a comissão evangelística foi dada para os discípulos, os servos de Deus. Isso me leva a concluir, uma vez que no grego a palavra anjo significa literalmente mensageiro, que esses anjos que voam pelo meio do céu são todos vocês que um dia passaram pelo tanque batismal, cujas mãos pastorais foram impostas sobre a sua cabeça, e aquela mão do pastor era a mão da ordenação. Quando você foi batizado, você foi ordenado a um ministério. E o ministério que você foi ordenado foi o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Por isso somos comparados ali com os anjos de Deus. Poderíamos ainda dizer que os anjos são usados para representar o caráter santo, sagrado e a obediência que devemos ter ao mandado do Senhor para pregarmos essa mensagem.
Assim como os anjos são abnegados, altruístas, serviçais e se doam para cumprir a palavra de Deus, Deus espera que você e eu nos entreguemos, nos doemos e obedeçamos à bendita comissão evangélica de pregar o evangelho, ainda que isso custe o sacrifício da nossa vida. A Bíblia, ela tem alguns versículos, como por exemplo em Gálatas capítulo 4, verso 14, que nos ajudam a perceber como os anjos são símbolos também de pregadores ou mensageiros. Aqui o apóstolo Paulo, na igreja da Galácia, diz que ele foi recebido por aqueles que lá viviam como um anjo. Para aqueles que gostam de tomar nota, em Mateus capítulo 11, versículo 10, o termo em grego anjo é utilizado para chamar João Batista de mensageiro. E isso se repete em outros versículos da Bíblia, como Lucas 7, versículo 24. Atos capítulo 6, versículo 15. Estevão também é chamado de mensageiro, e a palavra que está ali também é a palavra anjo no grego. Em conclusão, os anjos que voam pelo meio do céu somos nós. Você que veio ao DYC e entendeu que este trabalho é um movimento que tem a intenção de pregar o evangelho, de cumprir a missão da igreja adventista, entenda que você está aqui como um anjo de Deus enviado para esta geração. Segunda pergunta. Os anjos voam pelo meio do céu e nós precisamos entender o que isso significa. Já que compreendemos que eu sou esse anjo, que você é esse anjo, o que significa dizer que o Mauro, que o pastor Jurandir, que eu, que cada um de vocês, o que significa dizer que nós voamos pelo meio do céu? Há um significado nisso. Em primeiro lugar, o objetivo da Bíblia é mostrar que essas mensagens não foram desenvolvidos nas salas de uma universidade de teologia. Elas não foram inventadas por técnicos de pregação que usam métodos de sociologia, antropologia, psicologia e etc., a fim de melhor entenderem e alcançarem essa geração. Não. Essas mensagens não são o fruto de estudiosos da teologia da prosperidade, teologia dos milagres, da libertação espiritual, da missão integral ou ainda da igreja emergente. Não tem nada a ver com isso. Os anjos que voam pelo meio do céu é para mostrar que essa mensagem, ela foi o fruto, o desenvolvimento de uma estratégia, sabe de quem? Da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foram eles que enviaram essa mensagem para esta época. E então, há um segundo conceito também, que nós devemos entender do porquê que esses anjos voam pelo meio do céu. E para isso, eu vou precisar recorrer a uma outra expressão do livro do Apocalipse. Um pastor adventista falando sobre essa expressão, que são aqueles que habitam sobre a terra. O pastor se chama Larry Lichtenwalter e ele diz assim: aqueles que habitam sobre a terra é um termo técnico no Apocalipse para designar descrentes e inimigos de Deus. Portanto, todas as vezes que você lê no Apocalipse o termo ou a expressão aqueles que habitam sobre a terra, esse não é um termo genérico. No Apocalipse, o povo de Deus, a igreja de Deus, não são aqueles que habitam sobre a terra. Estes são os ímpios. Se os ímpios no Apocalipse são aqueles que habitam sobre a terra, eu sou levado a concluir que os que vão pelo meio do céu são o povo de Deus. Mas o que isso significa de fato? Habitar sobre a terra são aqueles que têm a raiz da sua vida aqui na terra. Investem dinheiro nesse mundo, talentos nesse mundo, tempo nesse mundo, perdem noites preocupados com esse mundo. Por outro lado, voar pelo meio do céu significa um grupo de pessoas que, embora viva aqui, o coração, a mente, os talentos, os dons, os interesses estão lá no reino dos céus com o Senhor Jesus Cristo. Isso significa voar pelo meio do céu. É mais ou menos uma expressão paralela com a que vemos aqui em João capítulo 17.
Quando Jesus, falando dos seus discípulos verdadeiros, disse ele que nós estamos no mundo, mas não somos do quê? Do mundo. Isso significa voar pelo meio do céu. Não sei quantos se recordam, eu não era nem da igreja naquela época, mas lembro que há uma música do CD jovem adventista mais antigo, que era aquela que dizia assim, quem lembra da música? Me ajuda aqui por gentileza. Ela dizia assim: com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. E aí? E os olhos no céu, eu vou seguindo até o quê? Amém? Isso significa voar pelo meio do céu. Eu tenho os pés aqui, eu tenho casa aqui, eu até trabalho aqui, mas o meu coração, os meus dons, os meus talentos, o interesse real da minha vida está lá no reino dos céus. Portanto, já vimos que os anjos somos nós. Vimos que voar pelo meio do céu representa que essa mensagem ela vem de Deus, e além disso que nós precisamos sim ter a vida aqui, trabalhamos aqui, mas os interesses estão lá no céu. Terceira pergunta: o que significa dizer que essas mensagens são pregadas em alta voz? E para entender isso, nós precisamos compreender um pouquinho do grego. No grego, a palavra alta vem da palavra mega. E a palavra voz é do grego fone. Ou seja, pregar em alta voz é literalmente como se eu estivesse pregando usando um megafone. O que isso significa, irmão Jefferson? Que eu devo anunciar essas mensagens com intrepidez, com coragem, com lealdade, com entrega, com toda a fé e confiança no poder de Deus. Eu sei que isso não é fácil. Você pregar uma mensagem, por exemplo, que fale sobre o juízo de Deus, não é politicamente correto nessa geração você dizer que o Deus a quem servimos é um Deus que se ira. O mundo hoje não gosta de ouvir falar que Deus se ira. As pessoas gostam de ouvir dizer que Deus é o Deus da bênção, o Deus da graça, da misericórdia, do perdão, do amor. Mas falar de um Deus que julga, falar que um dia todos os seres humanos terão que se assentar diante do trono desse Deus para prestar contas de tudo o que fizeram com a sua vida, isso não é popular nessa época. Mas para um adventista do sétimo dia, nós não estamos preocupados com a popularidade. Nossa preocupação deve ser em fazer a vontade de Deus. Porque Deus diz que esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir nessa época. Além disso, queridos, além de entender que falar em alta voz é falar com coragem, com confiança, com fé e intrepidez a mensagem do Senhor, tem um episódio que vai nos ajudar a entender mais profundamente o que isso significa. Aqui no Evangelho de Lucas, quando Maria chega na casa de Isabel e a saúda, diz a Bíblia, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do quê? Do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ela exclamou como? Em grande voz. O interessante é que no grego, a palavra ou a expressão grande voz que está ali é exatamente o mesmo termo usado em Apocalipse 14. Ou seja, ali diz que Isabel exclamou com um megafone. Mas esse texto me ajuda a concluir que falar em grande voz, pregar em alta voz, significa pregar e anunciar a mensagem de Deus cheio do Espírito Santo do Senhor. E é assim que os adventistas devem anunciar a mensagem. Se você de maneira carnal tentar sair daqui e pregar essas mensagens, você não vai ter êxito. Você não vai ver resultado pelo seu trabalho. Porque a Bíblia diz que essa mensagem deve ser pregada assim com coragem, com intrepidez, mas acima de tudo cheia do Espírito Santo de Deus. E queridos, como nós precisamos do cumprimento dessas palavras? Como? Nós hoje estamos confiando muitas vezes mais em métodos humanos, quando não mundanos, para atrair as pessoas para o nosso meio.
Confiamos em estratégias psicológicas, antropológicas, da ciência da religião, em métodos e métodos que estudamos para tentar aplicar a fim de chamar a atenção das pessoas e principalmente dos jovens para a nossa igreja. Mas sabe, tem um teólogo protestante chamado E.M. Bounds, e ele disse assim: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos em busca dos melhores métodos, mas Deus está em busca dos melhores homens. É disso que o Senhor precisa. Ontem eu achei fenomenal, não sei se foi ontem ou antes de ontem, mas me tremeu o coração, enquanto Sebastião aqui dizia que quando o mensageiro de Deus prepara a sua gravata, o seu colarinho, ou a sua roupa, abre a palavra de Deus, o diabo e as trevas devem tremerem por saber que ali está um varão do Senhor com uma mensagem do reino dos céus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Não atraídos porque há pregadores famosos, há música boa, não. O que eu mais espero, queridos, e eu vou abrir o meu coração aqui para vocês, é uma oração que eu faço para o Senhor, dizendo: Senhor, se eu não estiver vivo para ver Jesus voltar, pelo menos deixa eu viver para ver e cumprir essa profecia na minha vida, Senhor. Sabe que profecia é? Diz assim Ellen White: servos de Deus, com semblantes iluminados e resplandecendo de santa consagração, irão de um lugar ao outro do mundo, operando curas, milagres e maravilhas, e milhares de pessoas se converterão num único dia. Amém, irmãos? Mas não vão se converter por causa dos entretenimentos, dos aparatos, não. Elas vão se converter maravilhadas ao verem na vida de um adventista do sétimo dia refletida a glória de Deus. Um outro pregador, nos advertindo quanto aos perigos de esquecermos que o melhor êxito para a pregação ou para o cumprimento da missão que temos é o Espírito Santo. Ele não é adventista, mas ele tem palavras aqui que sinceramente me fizeram refletir de maneira profunda. O A.W. Tozer, e ele disse assim: se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que fazemos, continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo se retirasse da igreja primitiva, 95% das coisas que fariam iria cessar e todos notariam a diferença. Você entendeu o que ele quis dizer aqui? Nós precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual no nosso meio. O que nós mais necessitamos é isso, diz a serva do Senhor. Nós não devemos nos cansar de implorar ao Senhor Deus que derrame a chuva serôdia tão aguardada entre nós, queridos, porque é como fruto disso que nós conseguiremos dar fim à nossa missão aqui no planeta Terra. Bom, voltando aos 3 pontos que vimos, só nos restam 5, são 8. Primeiro, nós vimos que os anjos representam os seguidores do Senhor Jesus. Em segundo lugar, vimos que a mensagem que esses anjos anunciam, que são os mensageiros, é uma mensagem celestial. Também que ela é proclamada com velocidade e que todos os que recebem conservam a mente, a vida e os interesses no reino dos céus. Terceiro e último tópico que vimos, a mensagem é proclamada com autoridade, sem medo, acompanhada pelo poder ou pelo derramamento especial do Espírito Santo, porque o mundo, lembra do texto? O mundo está esperando para ouvir a mensagem da verdade presente. Vamos ao 4º ponto, talvez esse seja o mais simples para o nosso entendimento. O texto diz que esses mensageiros, que têm um interesse no céu, com uma mensagem celestial, que pregam cheio do Espírito Santo, precisam anunciar essa mensagem para toda nação, tribo, língua e povo. E o que isso significa? Que para pregar uma mensagem ao mundo inteiro, Deus precisa de um movimento religioso que tem uma missão mundial. Certa vez, eu vi um pastor adventista dizendo que só existem 2 igrejas católicas no mundo. A primeira, a Igreja Católica Apostólica Romana. A segunda, a Igreja Católica Adventista do sétimo dia. Aí talvez alguns estão meio assustados, né? Como assim somos católicos? É que católico significa o quê? Universal, mundial.
Algumas igrejas tentaram roubar essa missão que temos, pelo menos no seu nome, se intitulando de universal, dizendo que é mundial, mas na realidade a igreja, o movimento religioso que Deus levantou com uma missão mundial e uma mensagem mundial é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nosso presidente, que tem nos representado muito bem no cumprimento da nossa missão, disse estas palavras no ano de 2016. Faço um apelo aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo para concentrarem a sua atenção em Cristo, sua palavra, sua justiça, seu serviço do santuário, o seu poder salvador no grande conflito, as mensagens dos seus 3 anjos, sua mensagem de saúde, sua missão dos últimos dias ao mundo e sua breve segunda vinda. Ou seja, aqui ele deixou bem claro, nós temos uma missão mundial. Queridos, nós estamos realizando esse GYC aqui em Belo Horizonte, no território da Associação Mineira Central, apoiado por um grupo de jovens que congregam na igreja lá da Serra do Cipó. Mas a missão da Igreja Adventista não se restringe a Belo Horizonte, à Serra do Cipó ou ao território da AMC, nem tampouco ao Brasil. O objetivo da Igreja Adventista é preparar o mundo todo para a segunda vinda do Senhor Jesus. É uma missão mundial. Bom, 5º ponto. As mensagens são sequenciais e acumulativas, e isso é demasiado importante que entendamos, porque tem muito adventista, usando uma expressão aí comum, que mete os pés pelas mãos quando vai apresentar a mensagem. Não tem estratégia, não tem planejamento, já chegam para as pessoas querendo falar de sábado, de besta, de morte e etc. Não, nós temos que ser estratégicos. E essa estratégia está claramente apresentada na mensagem dos 3 anjos. Não façam o que o meu sogro fez comigo quando eu era católico ainda e namorava a sua filha. Só se você for pai de menina, aí você pode usar estratégia. Eu vou dizer qual é a estratégia, não tem problema nenhum. Ele fez o seguinte: eu ainda naquela época estava começando a namorar com a Bruna, hoje é minha esposa, e então eu era bem diferente do que sou hoje. Tinha furos na orelha, usava calça lá embaixo, em Curitiba a gente chama de maloqueiro. Além disso, usava as roupas que cabiam uns 3 Jeffersons dentro, colar, anel, pulseira, dançava hip hop, gostava de funk e etc. E aí imagina esse cara chegando na casa do sogro e dizendo: eu quero namorar tua filha. E então meu sogro, depois de ver que a coisa estava ficando séria, ele me chamou para fazer um estudo bíblico. E sabe qual foi o primeiro estudo bíblico que ele me deu? Os primeiros ali. Primeiro, ele me ensinou os primeiros estudos bíblicos, que eu tinha que guardar o sábado, que eu não podia comer carne de porco e quem era a besta do livro do Apocalipse. Mas era uma estratégia dele, né? Eu acho que a intenção dele era que eu caísse fora, mas mal sabia ele que eu ia me apaixonar por essa mensagem. E graças a Deus hoje, minha esposa, eu e toda a família dela estamos batizados na Igreja Adventista. Mas nós temos que ser estratégicos. Não podemos colocar as coisas, uma coisa na frente da outra. E a mensagem dos 3 anjos nos ensina essa metodologia, tá? Ellen White, inclusive, vai nos dizer isso, falando assim: a primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. E encontramos-nos agora sob a proclamação da terceira. Mas todas as 3 devem ser ainda proclamadas. Agora é onde ela vai nos explicar como isso deve ser feito. Pela pena e pela palavra, devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes o quê? A ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira sem primeira e sem segunda. Eu já fui daqueles que, nossa, todas as vezes que eu pegava o púlpito para pregar, eu achava que só tinha que denunciar a Igreja Católica. Só falava isso, não me importava. Então, a gente precisa cuidar com os extremismos, os fanatismos, para evitar que nós não transformemos a verdade presente num conceito particular, pensando que é um conceito divino. Por isso, a mensagem do primeiro anjo
para quem quiser estudar a mensagem dos 3 anjos, esse é o conteúdo que nós precisamos conhecer. Ali está sintetizado. Mas o primeiro anjo vai começar com o Evangelho eterno, a coisa mais básica da Bíblia. E eu acho que a maioria de nós talvez nem saibamos dizer o que é o Evangelho eterno. Se você é daqueles que pregam o Evangelho dizendo assim, Jesus morreu por você porque Ele é o seu Salvador, me desculpe, mas você está pregando apenas a metade do que é o Evangelho eterno. Mas depois de pregar o Evangelho eterno, a Bíblia também invoca o povo para a obediência. Portanto, vem o que nós chamamos de imperativos de Deus. E aí eu preciso entender o que é temer a Deus, o que significa dar glórias a Deus, o que é o juízo de Deus e, por fim, adoração a Deus. Aí na mensagem do segundo anjo, já é uma mensagem de caráter convidativo. Para aqueles que entenderam o que é o Evangelho, o que significa temer a Deus, o que significa dar glória, o julgamento de Deus e a verdadeira adoração, vem um convite. E aí lá na mensagem do segundo anjo, eu digo para as pessoas assim, olha, tudo isso que você vê contrário ao que você aprendeu é Babilônia. E então, depois de entender Babilônia, eu apresento o que é o vinho de Babilônia. E ao entender o que é Babilônia e o vinho de Babilônia, eu faço o convite para as pessoas dizendo, sai dela o quê? Povo meu. Mas aí Deus é tão misericordioso, que para aqueles que têm o coração tão duro, que mesmo ouvindo a primeira e a segunda não tomam uma decisão, Ele envia uma terceira mensagem, e a terceira mensagem é uma ameaça. Ela começa dizendo, se alguém adora a besta e a sua imagem, vai beber do cálice da ira de Deus. Mas essa ameaça não é porque o pai ele tem ódio dos seus filhos, não. É aquele pai que está vendo o seu filho caminhando para o precipício, rumo à perdição. E ele chega para o filho e dá um chacoalhão dizendo, meu filho, se você continuar nesse caminho, é isso que vai acontecer com você. Portanto, a mensagem do terceiro anjo, para entendê-la, nós precisamos saber quem é a besta, o que é a imagem da besta, qual é a marca da besta, o que é a ira de Deus e também os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Portanto, queridos, as mensagens são sequenciais e acumulativas. Bom, sexto ponto, já estamos nos aproximando do fim. Essas mensagens dos 3 anjos são a última verdade presente. Não, isso não é um merchandising do meu canal no YouTube, não se preocupe. Não estou fazendo uma propaganda particular aqui, não. Na verdade, o meu canal do YouTube foi inspirado no que entendi sobre a mensagem dos 3 anjos. Elas são a última verdade presente. Mas como, irmão Jefferson, você prova que depois da mensagem dos 3 anjos, não existe mais verdade presente nenhuma. Porque elas são a última verdade presente. Apocalipse capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia no versículo 14. Apocalipse capítulo 14, verso 14. Depois que a mensagem dos 3 anjos é pregada, terminando no versículo 12, logo em seguida acontece a seguinte cena. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda ou afiada. E aí me ajude. Essa cena está descrevendo que evento? A volta de Jesus. Portanto, concluo eu, que depois que cada ser humano ouvir a mensagem dos 3 anjos, não existe mais nada para acontecer. Nenhuma mensagem nova, nenhuma pregação mais no púlpito. Ellen White diz isso com palavras que comovem o meu coração. Diz ela assim, quando a última oração for proferida, quando a última lágrima for derramada e o último sermão for pregado nos púlpitos de uma igreja, a voz da misericórdia de Deus cessa de interceder pelo pecador. E aí, queridos, não há mais tempo. As pessoas terão fome e sede, mas não de pão e não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por isso, saia pelas portas desse auditório louvando a Deus, porque a porta da graça ainda está aberta, a sua misericórdia ainda existe, e nós temos a oportunidade de ouvir, de viver e de pregar essas mensagens para as pessoas.
a última verdade presente. O mesmo pastor adventista que eu citei no início do tema, pastor Hans LaRondelle, lá no mesmo livro, Tratado de Teologia, que na realidade não é um livro, é um tratado, né? É um estudo teológico, diz ele assim: essas 3 mensagens angélicas correspondem à resposta divina aos extraordinários enganos satânicos que varrem o mundo justamente antes do retorno de Cristo. Imediatamente, em seguida ao último apelo divino, dirigido ao mundo, Cristo retorna para efetuar a sua colheita. Olha que impressionante, queridos. Isso significa que é possível que Jesus ainda volte na nossa geração. Diz Ellen White que não era da vontade de Deus que nós estivéssemos nesse mundo de pecado e dor durante tantos anos. Desde 1844 até hoje, Jesus já poderia ter voltado. Mas nós temos negligenciado muitas vezes a nossa missão, a nossa identidade. E mais uma vez o Senhor está chamando você a abraçar essa causa, a fazer assim como o pai de Sansão, Manoá, quando o anjo disse que o seu filho estava para nascer, a preocupação de Sansão me impressiona. Em Juízes capítulo 12, capítulo 13, versículo 12, ele olha para o anjo e diz assim: anjo, que missão solene, anjo. Mas então me diga qual deve ser o modo de vida e o serviço desse menino. Sabe qual era a preocupação de Manoá? Saber qual era a identidade e a missão de Sansão. E Sansão, nós sabemos que ele abriu mão de tudo. Graças a Deus se arrependeu na vida dele, no final da vida dele. Mas enfim, queridos, nós temos esse apelo a ser feito porque é a última verdade presente. Por isso o mundo está esperando para ouvir essa mensagem. Resumindo o que vimos então, e aí vamos aos 2 últimos tópicos. Em primeiro lugar, nós vimos que os anjos representam os seguidores de Jesus. Em segundo lugar, que essa mensagem é celestial, foi desenvolvida por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vimos ainda que essa mensagem ela também é proclamada por um grupo de pessoas que, embora vivam aqui, a mente, os interesses, os dons, o dinheiro, está sendo investido no reino dos céus. Em terceiro lugar, vimos que a mensagem é proclamada com autoridade, sem medo, com confiança e por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, nós vimos que essa é uma mensagem mundial. O mundo inteiro precisa ouvir a mensagem dos 3 anjos. Em quinto lugar, as 3 mensagens devem ser apresentadas em ordem e proclamadas em conjunto nesse tempo. Em sexto lugar, estas são a última mensagem de advertência para o mundo. Sétimo e penúltimo tópico. As 3 mensagens angélicas devem ser entendidas à luz do santuário. É impossível interpretar corretamente o contexto da mensagem dos 3 anjos se eu não entendo o santuário celestial. Aqui, no capítulo 11, versículo 19 do Apocalipse, quando a mensagem dos 3 anjos começam, logo alguns capítulos depois a serem apresentadas, diz assim a Bíblia: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Essa profecia se cumpriu em que ano? Nossa, mas está muito tímido isso, hein? Qual foi o ano em que um compartimento do santuário foi aberto e a arca da aliança apareceu, irmãos? Que ano foi? 1844. Agora presta atenção. A cronologia do Apocalipse. O Santíssimo foi aberto. A arca da aliança apareceu. Este é o último versículo do capítulo 11. Aí vem o capítulo 12, aparece o dragão. Vem o capítulo 13, aparece a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Os 3 espíritos imundos que aparecem no Armagedon. Para confrontar os 3 espíritos imundos, no capítulo 14, Deus levanta quantos anjos? 3 anjos, olha a cronologia. Então, entre o capítulo 12, 13 e 14, nós temos a descrição da batalha entre o bem e o mal. Quando cada ser humano ouve a mensagem do Senhor, vem o capítulo 15, e vejam só como ele termina essa experiência que começou com a abertura do lugar santíssimo. Abra lá a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 15, versos 5 até o 8.
Apocalipse capítulo 15, versos 5 até o 8. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. De novo o Santíssimo vai aparecer. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar o santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Vocês entenderam? O que o texto está querendo dizer? O que significa dizer que o santuário se encherá de fumaça quando os 3 anjos cumprirem a sua missão de oposição ao dragão, à besta e à sua imagem? O que significa dizer que o santuário se encheu de fumaça e que ninguém poderá entrar ali? O que é isso? Eu ouvi alguns dizendo bem baixinho. Fechamento do quê? Da porta da graça. Portanto, nós voltamos ao que dissemos há pouco. A mensagem dos 3 anjos, ela prepara o mundo para tomarem as últimas decisões da sua vida. E isso nos leva ao último tópico aqui do nosso estudo. A mensagem dos 3 anjos não foram enviadas por Deus para nos divertir, para nos distrair ou para ocupar o nosso tempo. A mensagem dos 3 anjos tem um propósito: tirar cada ser humano de cima do muro. Nesse dia UIC, cada pregador que passou aqui, ele vai ser para alguns cheiro de vida para a vida, e para outros cheiro de morte para a morte. Sempre que eu faço uma semana de oração nas igrejas, quando a semana de oração está acabando, eu digo assim: queridos, semana de oração não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida são as escolhas que você fará daqui para frente. O DYC, ele serve apenas como, assim, uma motivação, um ânimo, uma exortação. Mas agora vai depender de você. Nós vivemos aqui numa bolha durante esses 4, 5 dias. E aí nós vamos voltar para o mundo real daqui a pouco. E então aí sim começa o desafio: viver ou não viver o que aqui eu aprendi. Além disso, viver com sabedoria. Porque tem alguns que se debandam para o fanatismo, o extremismo, e se tornam pessoas assim insuportáveis, que ninguém tem prazer de estar na presença daquelas pessoas. Jesus vivia tudo o que ele pregava, mas Jesus não era uma pessoa insuportável. A não ser os fariseus que não gostavam muito dele, mas no geral, as multidões, elas seguiam Jesus por onde ele passava. As mensagens dos 3 anjos são decisivas. E sabe de onde também concluo eu esse tópico? Também do capítulo 14 do Apocalipse. Porque a Bíblia diz, e aí esta será a nossa última leitura, versículo 15 e 16 primeiro: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Visto que a seara da terra já o quê? Já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Para quem conhece um pouco aqui de agricultura, para que um grão amadureça, além do sol, além do preparo do solo, eu preciso do que também? Da chuva, não é verdade? Isso significa dizer que se ali o grão foi amadurecido para a colheita, é porque a mensagem dos 3 anjos prepara o mundo e a igreja para receber uma chuva que nós estamos esperando. Que chuva é essa? A chuva serôdia. E é esta chuva que vai nos amadurecer para a colheita final. Portanto, é uma mensagem decisiva. Mas então onde está o outro grupo? Os que rejeitam a chuva para o amadurecimento da colheita para o tribunal celestial. Está logo na sequência do texto. O texto diz assim, versículo 17: então saiu do santuário que se encontra no céu
Outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão o que de novo? Amadurecida. Primeiro foi o amadurecimento do grão de trigo. Agora é o amadurecimento das uvas. Quem são as uvas? Versículo 19. Então, o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no lagar, no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado para fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Quem são esses que foram ceifados aqui agora? Os justos ou os ímpios? Portanto, volto a repetir, a mensagem dos 3 anjos não são brincadeira. Essas mensagens são decisivas. Quando Ellen White disse que o mundo está esperando para ouvi-las, queridos, tenta se lembrar do capítulo, se eu não me engano, 33 do livro de Ezequiel. Nós somos os atalaias que foram colocados sobre os muros de Sião, para dar a trombeta ou o sonido certo, para avisar as pessoas que esse mundo está desgraçado, que esse mundo está arruinado, e que a nossa esperança está na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Se nós não cumprimos a nossa missão, cada gota de sangue derramada de pessoas que se perderem, serão cobradas das mãos de um adventista do 7º dia. Você consegue entender a solenidade disso que estamos dizendo? O mundo está esperando para ouvir uma mensagem decisiva. Decisiva. E aí, queridos, dando fim a essa mensagem, eu não poderia deixar de citar aqui as palavras do primeiro missionário, o primeiro expoente, se é que assim podemos dizer, de um GYC, porque a proposta do GYC é justamente a missão de um jovem adventista, Andrews. Quem não conhece a história desse homem, inclusive eu sugiro que procure conhecê-la. Ele disse as seguintes palavras: nunca me impressionei mais com a importância da obra, na qual estamos empenhados no tempo presente. O meu coração está preso a ela. E numa obra tão sagrada, eu alegremente gastaria e me deixaria gastar. Almas estão perecendo, as quais agora estão sendo alcançadas. O tempo para o trabalho é curto, e a noite em que ninguém pode trabalhar está próxima. Eu chego a me emocionar de lembrar como foi a história desse homem. O Andrews foi um missionário de verdade. Quando esse homem partiu para Basileia, ele partiu com a metade da sua família na sepultura. E ali, com sacrifício, com muita dedicação, ele perdeu a sua filhinha, que já desde a sua adolescência, com 12 aninhos de idade, ajudava o seu papai a traduzir os materiais que eram espalhados por todo o continente europeu. E ela morreu de tuberculose muito cedo. E Andrews ficou tão triste com aquilo, irmãos, que ele chegou ao ponto de dizer que parecia que ele estava se agarrando em Deus com uma mão adormecida, porque ele perdeu a sua pequena filha. Ellen White advertiu Andrews de que não se sacrificasse tanto como ele se sacrificava, porque Deus queria usá-lo por mais tempo. Mas esse homem, ele era incansável. Esse homem era impossível. Ele não dormia. Quando ele pegava ali carruagens para se deslocar de uma cidade para outra, ao invés dele aproveitar o tempo para descansar, ele traduzia materiais para vários idiomas. A experiência dele é linda, irmãos. E ele morreu muito cedo, muito cedo. O grande desafio para nós é entendermos que o GYC, em primeiro lugar, ele não termina por aqui. Porque o GYC não é um congresso. O GYC é um movimento. E ele só vai terminar aqui para aqueles que não entenderam nada do que aconteceu aqui durante esses dias. Por isso que eu disse que para alguns cheiro de vida para a vida, para outros cheiro de morte para a morte. O GYC é um movimento. E enquanto Jesus não volta, ele não pode parar.
Ele precisa continuar acontecendo. Como eu disse ontem, queria eu que o próximo DYC fosse realizado lá na Nova Jerusalém, irmãos. Como eu queria que isso acontecesse. E que o nosso palestrante principal fosse Jesus, e que os seminaristas fossem o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, Martinho Lutero, Andrews e por aí vai. Mas enquanto isso não acontece, se ele não voltar ainda, nós planejamos um DYC para o ano de 2021. O título, Levanta-te. Neste, ele chegou. Alguns me disseram que não tinham entendido o porquê do ele chegou. Pensavam que era o DYC chegou. Na verdade, a expressão ela era ambígua e foi propositalmente criada assim, porque foi o primeiro DYC no Brasil. Mas além disso, o ele chegou é para mostrar que o terceiro Elias, a igreja adventista do sétimo dia, já está presente no mundo para anunciar a última mensagem que vai preparar esta geração para a segunda vinda do Senhor Jesus. E se nós entendemos o que aprendemos aqui, e se porventura estivermos aqui no próximo ano, o levanta-te é para nós levantarmos agora para resplandecer em uma época entenebrecida pelo pecado, refletindo a glória de Deus na vida de cada um de nós. Você não pode perder. Você só tem desculpa de perder se você estiver sendo perseguido pelo decreto dominical. Aí você não pode estar aqui de jeito nenhum, né? Mas do contrário, você não pode perder. Não pode perder. Queridos, recentemente eu coloquei uma frase, eu não digo que é minha. Às vezes a gente prega e o Espírito Santo coloca a frase na nossa boca. E eu achei essa frase tão assim impactante que eu resolvi publicá-la na internet e ela repercutiu bastante. E é o seguinte: eu não consigo imaginar Pedro chegando para João ou para Tiago, ou Paulo chegando para Silas ou Barnabé e dizendo assim: Barnabé, vamos fazer trabalho missionário hoje, Barnabé? Vamos entregar uns folhetos hoje, Barnabé? Eu não consigo ver isso, me desculpe, mas eu não consigo. Minha mente não alcança esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque eu tenho entendido que um adventista do sétimo dia, ele não faz trabalho missionário. Ele é um missionário. Amém, irmãos? Um adventista do sétimo dia não faz trabalho missionário. Ele é um missionário do Senhor. E principalmente você que é jovem.